conta da crise financeira que atinge os brasileiros devido à pandemia, políticas de transferência de renda se tornaram uma constante. O governo federal reeditou neste mês o auxílio emergencial, com um valor agora de até R$ 375. Enquanto isso, governadores e prefeitos criam ou prorrogam programas próprios a fim de atenuar a ausência de renda e o desemprego acentuados pela Covid-19. A iniciativa já ocorre em ao menos 14 estados. E juntamente com os governos locais, o investimento chega a 973 milhões, atendendo cerca de 1,8 milhão de pessoas. Estado mais atingido pela segunda onda, o Amazonas decidiu não esperar por uma renovação da medida federal e lançou o programa próprio. O auxílio estadual começou a ser pago em 1º de fevereiro a 100 mil famílias em situação de extrema pobreza, em um valor de R$ 600, divididos em 3 parcelas de R$ 200. A Câmara de Vereadores de Manaus também aprovou o Auxílio Manauara, um benefício social proposto pela Prefeitura para auxiliar famílias pobres. O programa vai atender cerca de 40 mil clãs de baixa renda da capital, com 6 parcelas de R$ 200 que começaram a ser pagas a partir desse mês. No estado vizinho do Pará, o governo do estado e a Prefeitura de Belém lançaram um programa de renda cidadã Bora Belém. O benefício garante um auxílio de até R$ 450 a famílias em situação de vulnerabilidade social e que tiveram condições financeiras agravadas pela pandemia de Covid-19. O novo coronavírus fez com que a defesa de programas desse tipo não se limitasse aos partidos de esquerda. Ao menos 15 siglas têm projetos de renda básica para dar um suporte à população mais carente, do PSOL ao PSL. E essa discussão também chegou ao Rio Grande do Sul. No Direto ao Ponto desta terça-feira, dia 23 de março, falamos sobre essa situação por aqui. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. A discussão da renda básica, há muito tempo presente no meio acadêmico, tomou forma de um grande debate nacional e encontra espaço na formação da agenda pública como instrumento necessário no combate aos efeitos da pandemia. Aqui no estado, onde a economia registrou queda de 7% em 2020, a situação não é diferente. É por isso que eu recebo Thaline Opitz, colunista de política do Correio do Povo e apresentadora do programa Esfera Pública da Rádio Guaíba. Thaline, bem-vinda. Muito obrigada e também obrigada para todo mundo que está nos acompanhando. Então, Thaline, para a gente começar, o que a gente sabe sobre essa proposta de renda emergencial aqui no Rio Grande do Sul? De quem partiu a iniciativa? Em que estágio anda isso? Olha, na verdade, essa proposta de renda emergencial ela vem sendo discutida no Rio Grande do Sul há exato um ano. Hoje se completa um ano dessa discussão, foi quando o deputado Valdeci Oliveira, do PT, encaminhou o projeto que estava na Assembleia Legislativa para conhecimento do governo do Estado. Posteriormente, outras propostas, como a da deputada Luciana Genro, também começaram a tramitar na Assembleia Legislativa. Inclusive, Luciana Genro tentou antecipar, agilizar o trâmite da proposta, mas acabou não tendo sucesso nessa investida, justamente porque o governo já deixou claro, sinalizou, como eu comentei na coluna, mas hoje pela manhã, numa ligação que eu vou explicar agora, confirmou que essa iniciativa vai ser tomada. O que acontece? No caso do projeto do deputado Valdeci Oliveira, o texto é apenas uma autorização. Ela se trata, não mexe em nenhum tipo de recurso, uma autorização da Assembleia para que o governo do Estado implemente a renda básica, simplesmente isso. No caso do projeto da deputada Luciana Genro, há uma discussão jurídica porque ele altera recursos do Executivo e também de outros poderes como o Judiciário. Neste caso, o texto seria considerado com vício de origem, para as pessoas entenderem a linguagem legislativa. Vício de origem é quando um texto avança sem o deputado ter a prerrogativa para tal iniciativa. Nesse caso, os deputados não podem protocolar projetos que alterem ou que tenham impacto financeiro
no Orçamento Geral do Estado. O governo do Estado, então, passou a discutir essa questão e o tema avançou ainda mais a partir do dia 5 de fevereiro, quando o deputado Valdeci Oliveira teve uma reunião presencial no Palácio Piratini com o governador Eduardo Leite, que se mostrou simpático e prometeu agilidade. A Fazenda, então, começou a trabalhar nessa alternativa e nessa terça-feira pela manhã, antes das 8 horas da manhã, após a divulgação da abertura da coluna, o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, telefonou para o deputado Valdeci Oliveira, confirmando, então, todas as informações de que, de fato, o governo trabalha nessa proposta, que ela deve ter já algumas diretrizes apresentadas ainda nessa semana e que deve ser detalhadamente conhecida no máximo até a próxima segunda-feira. Perfeito, Aline. O que essas propostas nos dizem? Tanto a da Luciana Genro, que tem essa questão aí desse visto de origem que tu mencionaste muito bem, e também essa autorizativa do deputado Valdeci Oliveira. Na prática, com esse movimento do governo gaúcho de apresentar o próprio executivo, o projeto de renda básica, as duas propostas parlamentares perdem sentido, elas param de tramitar na Assembleia Legislativa. E o governo vai fazer questão, neste texto, de destacar o protagonismo dos parlamentares, tanto do Valdeci quanto da Luciana Genro, nesse tema. É comum quando o governo há algum problema jurídico ou quando o governo resolve encampar uma proposta de um parlamentar, que o parlamentar ganhe o protagonismo e seja citado, né? Justiça, na verdade, que o Executivo faz, já que pegou a ideia de origem de deputados estaduais. Então, os dois projetos acabam não avançando, o projeto do Executivo ganha destaque e o governo ainda trabalha nos detalhes. Há um entendimento na gestão Eduardo Leite de que o governo federal é quem tem a responsabilidade de garantir a renda básica em momentos como esse de crise extrema em função da pandemia do coronavírus, tanto na questão sanitária e também na questão econômica. Nós vimos no ano passado o governo federal aprovar um auxílio emergencial de R$600 e, em alguns casos, R$1.200. Esse auxílio terminou em dezembro e o novo auxílio aprovado no Congresso Nacional varia de R$150 a R$250, o que é muito pouco e vai atingir um percentual ainda inferior da população. Há movimentações no Congresso Nacional para tentar ampliar esse valor, mas por enquanto nada é garantido. Em função deste cenário, o governador Eduardo Leite tomou para si, para o Estado, a responsabilidade de tentar garantir algum suporte, pelo menos para os setores mais atingidos pela pandemia no Rio Grande do Sul, os trabalhadores destes setores. E é neste sentido que o governo vem trabalhando. Por exemplo, os trabalhadores da gastronomia, que foi um dos principais setores atingidos, com certeza serão contemplados por esse benefício. O governo ainda não fechou valores, trabalha nisso, e também na ampliação de outros setores, mas na prática serão, então, uma remuneração setorizada, mas para trabalhadores que trabalham em áreas mais atingidas pela pandemia. Perfeito. Thaline, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, falando um pouquinho sobre prazos, o que a gente pode esperar de segmento na Assembleia em relação a esses projetos? Olha, esse projeto executivo é muito pouco provável que ele enfrente algum tipo de resistência. O que pode acontecer é uma discussão mais ampla e movimentação de partidos, especialmente da oposição, tentando ampliar os valores que ainda não foram apresentados, né? Porque tudo que o governo tenta disponibilizar, de fato, é muito pouco perante a crise. Então, a gente pode ver movimentos de deputados tentando ampliar esses valores e também o prazo de concessão desses valores, que ainda não são conhecidos, mas não vejo nenhum tipo de obstáculo político maior à aprovação de um texto como esse. O governo ainda não definiu, mas o projeto deve chegar na Assembleia Legislativa em regime de urgência. Isso significa que a tramitação máxima no texto, do texto na Assembleia, até ele começar a trancar a pauta no plenário da Assembleia Legislativa, isso significa nada mais é votado até que o texto seja
analisada pelos deputados, há um prazo de 30 dias. Então, o governo cumprindo essa promessa que fez ao deputado Valdeci Oliveira hoje pela manhã, que no máximo até segunda-feira o projeto vai ser conhecido em detalhes, com o protocolo, digamos, nos próximos dias na Assembleia Legislativa, o texto vai acabar sendo votado ainda no mês de abril pelo Legislativo. Então, é um tema que tende, sim, a avançar bastante rápido na Assembleia. Esta foi Thaline Opitz, colunista do Correio do Povo e também apresentadora do programa Esfera Pública da Rádio Guaíba. Thaline, muito obrigado. Valeu, querido. Eu que agradeço pela lembrança, pela participação. Bom trabalho para você. O Direto a Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe, edição de Israel Mesquita. Até a próxima. Tchau, tchau.